Alô você, Leandro Argentoni aqui por trás dos fatos. Vamos trazer um pouco de lucidez para tudo isso que está acontecendo. Como muitos estão dizendo aí que realmente hoje o poste está mijando no cachorro. E essa frase nunca fez tanto sentido diante de tudo que vem acontecendo. Tanto no meio político, como no meio jurídico e como no meio comercial. Isso mesmo. Hoje as condições estão sendo completamente contrárias. Então se você, de fato, tem um compromisso e não o cumpre, ainda a culpa é de quem você deve o compromisso. Tá completamente bagunçado, para não falar outra coisa. Eu tenho visto que nas minhas relações comerciais de trabalho tem acontecido umas coisas que são completamente diferentes. Nós vivemos uma condição de compra e venda, institui-se contratos, tenta se assegurar das melhores formas possíveis, das melhores maneiras, mas mesmo assim, sabe qual que é o problema disso tudo? Que as pessoas ainda se sentem vitimizadas. Vamos ser claros, né? Tratando de alguns contratos, de algumas coisas, foi feito com celeridade, com tranquilidade, foi assinado o contrato, entenda bem isso aí. Então houve a confirmação, e uma vez o contrato não cumprido, há-se o contato paralelo. Então como que vai conseguir, como que vai fazer, vai postergar, enfim. A gente tem todo o meio de articulação para que não ocorra o litígio. E mesmo assim, a pessoa se usa de conceitos de má fé ou, enfim, até de mau caratismo, acho que a palavra é essa. Porque eu sou muito do fio do bigode, eu acho que muitas das coisas eu vou ser claro com você. O contrato foi feito para não cumprir. Por que motivo? Porque quando você precisa colocar o que é óbvio no contrato, o que tem que ser feito, ou o que tem que ser prestado, ou o que tem que ser dito, é porque ele quer ter uma discussão para depois não honrar. Guarda isso para você. Então assim, quando começa a mediar, mas enfim, a gente foi feito o contrato foi... seguiu todos os requisitos necessários, e mesmo assim a pessoa não cumpriu. Não cumpriu, com o passar do tempo foi ao judiciário. Eu não entendo como que o judiciário consegue compreender que por mais que a pessoa assinou, que fez o compromisso e não cumpriu, ainda se torna vítima. Isso está sendo meio que natural, a inversão de valores. A inversão de valores de contratos com instituições financeiras, bancos. O banco ele é pago para prestar um serviço para você, e uma vez que ele não presta, ele tem que te indenizar ou tem que te ressarcir. Enfim, não está acontecendo isso. Banco. Empresas grandes que fazem contratos, enfim, de compra de mercadoria. Ela não cumpre e ainda assim posterga e não acontece nada. Eu queria saber como que se hoje trata de fato do direito. Eu fiz faculdade de Direito e confesso que eu estou muito decepcionado. Estão se rasgando o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Tributário. Enfim, a gente está vendo inúmeras situações, sem dizer o Código Penal e o nosso STF. Eles rasgam, eles fazem da maneira deles, a conveniência deles. Então assim, isso é até uma indagação para saber de vocês. Como é que vocês operam nessa situação, como é que vocês agem, ou como é que de fato isso interfere diretamente na vida de vocês. Porque a gente vê político como profissão, vê bancos cada vez mais ricos prejudicando todo mundo, porque se você ficar devendo para o banco, você está perdido. Hoje não existe mais cobertura tranquila, mesmo que você pague o INSS, em ter certeza de que vai receber, ou de que vai, enfim, ter um mínimo garantido para poder ter a sua subsistência. Então assim, eu confesso a você que eu estou querendo entender os valores e saber o porquê isso tudo está acontecendo, já que o direito ele é líquido e certo. E uma vez que ele é líquido e certo, não cabe discussão. E hoje estão se discutindo para o lado completamente oposto. Eu volto a dizer, o poste está mijando no cachorro. E isso faz a gente perder o conceito e o valor em muitas coisas, porque se a gente remeter a um pensamento nesse sentido, daqui a pouco estamos na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E isso não é o mais correto, não é o mais inteligente. Até porque se fez uma legislação para poder ser seguida, para poder ter um norte, para poder ter um equilíbrio. E o equilíbrio já perdeu-se faz tempo. E socorro! O que eu faço? O que você faz para sair disso?
Como é que a gente pode trazer de volta os valores, os conceitos, a palavra, o fio de bigode? Complicado, né? É um desabafo. São instituições financeiras que não cumprem, são juízes que não leem processo ou que, enfim, pouco importa, parece que as decisões são meros primários. E vamos ser mais objetivo, né? Você é industrial, você é comerciante, você é representante, você é do meio do negócio, você depende do seu dia a dia. Como é que você faz? Como é que você está fazendo? Como você está se defendendo? Mas enfim, fica aí o grande apelo e desabafo e conte para mim como vocês saem dessa, ou como vocês atuam, ou o que vocês podem fazer, ou o que vocês querem fazer para que isso melhore. Mas Leandro, mais uma vez aqui por trás dos fatos, trazendo a opinião e um contexto geral do que pode ser mudado, do que pode ser compreendido. Um grande abraço, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus e até mais.